eu sou Jenny do canal Ciência dos Aromas e hoje vou-vos falar da aromaterapia, o que é que nos diz a ciência sobre ela. Podem colocar as vossas perguntas no chat do Facebook, posso responder no final. Então, para começar, quem sou eu e porquê que eu estou a falar aqui da ciência? Porque eu sou cientista, sou bióloga, doutorada pela Universidade do Porto, e eu trabalho e estudo os neurónios. Mas eu apaixonei-me pela aromaterapia uns 3 anos atrás e como gosto muito de saber como é que as coisas funcionam, também comecei a investigar o que é que está por trás dos efeitos da aromaterapia. E eu gosto de usar os óleos para ajudar a minha família e os amigos e a mim própria a sentirem-se melhor e viver a vida mais feliz. Portanto, o que é que são os óleos essenciais? Eles são a essência da planta, daí o seu nome de essenciais. Portanto, são aquelas pequenas moléculas voláteis que são responsáveis pelo aroma da planta. Como essas moléculas evaporam muito facilmente da superfície das plantas, as plantas usam-nas para comunicar. E eles usam para criar, por exemplo, uma atmosfera protetora que os proteja dos insetos e dos roedores ou das outras plantas que querem invadir o seu espaço. Mas nem todas as plantas produzem óleos essenciais. Estima-se que mais ou menos 10% das plantas usam óleos essenciais. Fazem óleos essenciais, desculpem. Mas daquelas plantas que têm óleos essenciais, nós podemos usar flores, frutos, caules, folhas, raízes, depende de cada planta e de cada óleo essencial. Às vezes, partes diferentes da mesma planta produzem óleos essenciais diferentes. Então, porquê é que as plantas precisam dos óleos essenciais? E porquê que nós podemos usar os óleos essenciais? Porque, portanto, para já são moléculas biológicas, como são produzidas pelas plantas. São moléculas biológicas, ou seja, eles têm uma função biológica, podem ter o efeito nos seres vivos. E alguns desses óleos, quer dizer, eles são produzidos pela planta, por exemplo, ela protege-se dos roedores. Nós podemos usar o óleo, por exemplo, para proteger-nos das picadas dos insetos, que é uma aplicação mais simples. E hoje eu queria focar-me num óleo essencial específico de uma planta, só para explicar os efeitos e como é que nós podemos estudar isso. E a planta, eu queria vos falar hoje, é uma planta muito curiosa, uma planta patchouli, da qual é extraído o óleo essencial de patchouli, que toda a gente conhece como um aroma muito comum em perfumes. Essa planta foi introduzida na Europa mais ou menos no século XIX e foi muito desde então, não foi? Está a ser usada em perfumaria, há vários perfumes, desde o primeiro perfume que foi produzido em 1917, que usava praticamente só o perfume de patchouli, que se chamava, não é Chipre, não é? Em português, o Aromatics Elixir, o Gentleman da Givenchy, o Borneo 1834 do Palais Royal, é muito recente, mais recente, em 2007, Nombril Immense. Esses são só alguns exemplos, porque quase 90 e tal por cento de perfumes usam pelo menos alguma quantidade de óleo de patchouli. E, portanto, como este óleo é muito usado, há muito comércio à volta deste óleo, e sobretudo nos países de Indonésia, Malásia, de Índia, Filipinos, Sudeste Asiático e no Brasil.
cultiva-se muito e extrai-se muito óleo essencial de patchouli, e o volume total de vendas excede 75 milhões de dólares americanos, portanto é mesmo um negócio, é um dos 10 óleos mais vendidos no mundo. E, além disso, a planta rende muito bem, porque o óleo essencial constitui cerca de 2,5% do volume da planta, ou seja, 700 gramas de folhas produzem um frasco de 15 mililitros de óleo essencial. E este óleo entra em sabonetes, produtos de spa por causa do seu efeito relaxante, vários colónias, incenso, ambientadores e etc. Mas este óleo essencial também é conhecido pelos seus efeitos medicinais. E os primeiros indícios desses efeitos medicinais remontam ao livro medicinal da dinastia Han, da China, de mais de 2000 anos atrás. E, portanto, qual é o ingrediente principal deste óleo? Curiosamente, com muita investigação que foca neste óleo essencial, ainda não há consenso sobre os seus ingredientes, mas pensa-se que este óleo tem cerca de 150 ingredientes diferentes, dos quais o principal chama-se álcool patchouli. E ele está aqui na figura do lado esquerdo, portanto, álcool patchouli extraído da planta. Como não foi claro qual era destes 150 ingredientes o ingrediente principal responsável pelo aroma do patchouli, pensava-se que não era esse álcool. Vários ingredientes desse óleo foram sintetizados em laboratório e, curiosamente, descobriram que o álcool de patchouli sintético é como se fosse uma imagem de espelho do álcool de patchouli extraído da planta. Eles têm forma química absolutamente igual, mas tridimensionalmente eles parecem um par de luvas. São iguais, quase iguais, mas cada um só serve a sua mão. Isso chama-se enantiómeros na química. E quando foram ver, portanto, foram cheirar esses dois óleos, descobriram que uma quantidade muito pequena do álcool patchouli extraído da planta é detectado pelo nosso nariz, quando o álcool sintético praticamente não tem cheiro. E, portanto, voltando às propriedades desse óleo, portanto, provavelmente a maior parte dessas propriedades são também atribuídas ao álcool patchouli, mas ainda não sabemos. Nós sabemos que a planta usa este óleo tanto para repelir insetos e defender-se das pragas, como para marcar o seu território, ou seja, dizer às outras plantas: eu estou aqui, não invadem o meu espaço. Nos humanos, portanto, os tais registros da medicina tradicional apontam que este óleo essencial é muito bom para tratar problemas da pele, problemas gástricos, é usado para acalmar e relaxar, é um bom antifúngico e antibacteriano, também é um afrodisíaco, ajuda a combater os efeitos negativos da febre e do calor excessivo e também para picadas de cobras e insetos. Vendo o que a ciência moderna nos diz sobre os efeitos desse óleo, há muita investigação. Eu fiz aqui um apanhado de artigos mais recentes e mais relevantes de muita coisa que já foi publicada sobre este óleo. E há aqui um artigo muito recente deste ano, que faz um apanhado de atividades biológicas deste óleo de patchouli, mas foca-se muito nas propriedades antibacterianas e antifúngicas. E há um outro estudo, aqui embaixo, em que investigaram o efeito deste óleo no crescimento de bactérias em laboratório e conseguiram ver que este óleo inibe o crescimento de bactérias, inibe a formação de biofilmes que as bactérias formam, e também pela
pela composição desse óleo, predizeram a palavra in silico, usaram essa análise para prever que este óleo também tem propriedades antioxidantes. Nos outros estudos foi também demonstrado que realmente esta ação antimicrobiana deste óleo é muito benéfica e é muito útil para combater os problemas da acne, como nós sabemos que a acne é provocada por bactérias na pele. E também, além da acne, é muito útil para combater o crescimento de fungos, nomeadamente Cândida. Portanto, neste estudo aqui, o segundo estudo, eles usaram este óleo para, mais uma vez, em laboratório, inibir o crescimento da Cândida. Não usaram este óleo, por exemplo, como tratamento para candidiase nos humanos. Portanto, esse estudo ainda falta por fazer. Em relação aos problemas gástricos, num estudo em ratinhos, demonstraram que o óleo de patchouli é muito eficaz para combater sintomas de colite aguda e, além disso, isto também em ratinhos, demonstraram uma outra coisa muito útil deste óleo, que ele tem efeitos prebióticos. O que é um prebiótico? É uma substância que ajuda as bactérias boas dos intestinos, os probióticos, fixar-se nos intestinos. Se nós não tivermos um prebiótico, o que acontece? Nós podemos tomar probióticos, mas eles entram e saem, não se fixam nos nossos intestinos. E só se houver um prebiótico, as bactérias permanecem nos intestinos e nós beneficiamos da sua ação. Relativamente aos efeitos antitumorais, anticancerígenos, há muitos estudos, eu os que li aqui são um dos mais recentes, mas realmente, mais uma vez, em laboratório, usando células cancerígenas, o crescimento de células cancerígenas, foi demonstrado que este óleo tem efeito inibindo o crescimento destas células. Mais uma vez, desculpa, este efeito foi só comprovado para já em laboratório. Outra coisa que foi também muito estudada é o tal efeito desse óleo para combater os efeitos do calor excessivo. Este óleo cresce em países onde há frequentemente ondas de calor excessivo que provocam muito mal-estar e podem desencadear algumas doenças em pessoas e também os efeitos nefastos da febre. E em ambos os casos este óleo é muito útil, provavelmente, pelo menos parcialmente, porque tem esses efeitos antioxidantes que foram previstos pela análise in silico. E relativamente aos seus efeitos calmantes e antidepressivos, há um grande estudo aqui publicado no ano passado no Pharmacological Research, em que visa vários óleos, mas o óleo essencial de patchouli é um dos óleos que comprovadamente tem efeitos benéficos para combater os estados depressivos. Além disso, este óleo também foi comprovado como eficaz, sendo eficaz como o analgésico. Aqui neste caso usaram ratinhos, portanto resta saber nos humanos. Concluindo, o que diz a medicina tradicional sobre problemas da pele, os efeitos do óleo essencial de patchouli foram comprovadas pelos estudos científicos. Os problemas gástricos também a ciência comprova isso. Efeitos calmantes e antidepressivos, igualmente comprovados, antifúngicos e antibacterianos são aqueles que não deixam nenhuma dúvida que há imensos estudos, todos muito concordantes nesse efeito desse óleo. O efeito afrodisíaco não foi abordado
efeitos de febre também comprovados, e resta também saber alguns indícios, mas ainda não sabemos qual é realmente a eficácia deste óleo para picadas de cobras e insetos. Portanto, todos estes efeitos benéficos deste óleo estão na base de várias patentes que visam o uso de óleos essenciais para efeitos medicinais, terapêuticos. Está aqui uma lista de patentes nos quais entra este óleo, que já são vários. E por hoje é tudo sobre este óleo. Muito obrigada pela vossa atenção. Subscrevem o nosso canal Ciência dos Aromas nas redes sociais e não percam o próximo episódio, que vai ser sobre as primeiras plantas que começaram a produzir óleos essenciais, são pinheiros. Muito obrigada.